Amém, gente? Deus é bom demais. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22 e versículo 19. Lucas 22 e 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Mais uma vez, leia comigo. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Hoje eu quero falar com vocês, compartilhar com vocês sobre a mesa de Jesus. A tão importante mesa, o valor que ele deu à mesa. Nós vamos falar sobre a importância que a mesa tem, porque que Jesus colocou em tantos momentos a mesa com os seus discípulos, a mesa com tantos outros homens, a mesa que hoje está posta aqui na nossa frente, e nós então daqui a pouco comeremos do pão e beberemos do suco da uva como símbolo e memória da morte de Jesus. A Igreja do Caminho hoje, na Santa Ceia, é uma grande mesa, essa é a grande verdade. A mesa, ela é o lugar das maiores lições. A maior lição de todas, Jesus deu na mesa. A maior lição de todas, Jesus, ele passou para nós, sentado à mesa com seus discípulos. A mesa foi o lugar que Jesus escolheu para estar antes de ir para o Calvário. Antes de morrer, ele poderia escolher qualquer lugar. Poderia escolher um palácio, poderia escolher a casa de alguém para se confortar. Porque não sei se você lembra, mas a morte de Jesus foi dolorosa para ele. A palavra diz que no Getsemane, quando ele enxerga as dores da cruz, ele entra em angústia ao ponto de suar sangue. De tanta angústia por saber para onde ele estava indo, a cruz, a morte de cruz. Agora, um dia antes dessa morte de cruz, Luiz, ele está onde ele escolhe estar aonde? Ele escolhe estar na mesa. A mesa é um lugar importante para ele. Na mesa, os discípulos de Emaús, que depois da morte de Jesus, quando Jesus morreu, os discípulos ficaram então reunidos, e aos poucos eles foram desistindo da fé e foram indo embora. Alguns, 2 deles, a Bíblia fala de 2, mas provavelmente haviam mais. Os discípulos estão de volta, voltando para um lugar chamado Emaús. E quando estão voltando para Emaús, Jesus vai junto com eles. O Kids está pegando fogo hoje, irmão, lá. O Pentecoste no Kids. Kids, Deus é amor, glória a Deus. Amém. Chega lá, vai estar as professoras assim orando assim, ó. Aleluia. Glória a Deus. Emaús, eles estão indo embora, desistiram de Jesus. Jesus está indo junto com eles, mas eles não veem Jesus. Eles não sabem, não percebem que é Jesus. Jesus está caminhando, Guilherme, do lado deles. Jesus está indo junto com eles, do lado deles, conversando com eles. Quando é que eles descobrem e enxergam que é Jesus? Na mesa. A mesa revelou aquele que estava andando com eles. Agora sentado, eles descobrem que é Jesus. A mesa foi o lugar onde Jesus escolheu salvar Zaqueu. Amém, irmão? Ali, na mesa, ele podia falar com Zaqueu, dizendo para ele, na rua, num templo. Podia, não podia? Zaqueu passaria por uma transformação de vida radical. Porque se tem uma coisa que é difícil de mexer na conversão da pessoa, é o dinheiro. Até do crente é difícil, irmão. Que dirá, entendeu? Aquele que se converte, o lugar mais difícil de tocar na vida do ser humano, e não é só quem se converte, todo mundo, é o dinheiro, porque o dinheiro é fruto de muito trabalho. É fruto de trabalho. A gente enxerga o dinheiro, mas na verdade aquilo ali são quantas horas de trabalho, quantos dias de trabalho que aquilo significa.
No caso de Zaqueu, que não só tinha dinheiro, mas amava o dinheiro, porque roubava dos outros, o dinheiro tinha um valor enorme para Zaqueu. E Jesus ia então fazer uma transformação radical na vida dele. Onde foi que a transformação aconteceu? Na mesa. Então a palavra, eu poderia aqui falar muito tempo sobre as mesas onde Jesus esteve. Todas as vezes que Deus quis fazer em alguma coisa na mesa, eu poderia falar muitos exemplos aqui. Mas a gente precisa seguir, porque hoje é Santa Ceia e eu não posso pregar muito tempo. Eu quero falar sobre 3 ensinamentos então, sabendo o valor que a mesa tem, sabendo que Jesus valorizou a mesa dessa maneira, desse modo. Então eu quero falar sobre 3 coisas que na mesa a gente aprende com Jesus. E a primeira coisa que a gente aprende com Jesus na mesa é aprender a sacrificar a vida. Em Lucas capítulo 22, versículo 19, diz assim: tomando o pão, acabei de ler, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, preste atenção, isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Imagina a cena, Jesus está com os discípulos, com um pão na mão, ele vai morrer no outro dia, ele pega o pão e diz, ele parte o pão e diz, olha, isso aqui é o meu corpo que é partido por vocês. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Esse façam isso em memória de mim, ele tem um sentido duplo. O primeiro sentido do façam isso em memória de mim é o que a gente está fazendo aqui agora, partindo um pão em memória dele. O segundo sentido é façam isso, partam o corpo em memória de mim. Façam exatamente o que eu estou fazendo. Jesus está dizendo assim, isso aqui, esse pão que eu estou partindo, ele é o meu corpo. E eu estou aqui representando o meu corpo sendo partido por vocês. Façam isso em memória de mim. Partam o seu corpo em favor do outro, em memória de mim. É um duplo sentido, tem 2 sentidos. Esse sentido aqui, essa parte aqui, é fácil. É só fazer a cerimônia. Aliás, dava para fazer todo o culto. Só trazer um pão, parte um pão, faz uma oração, canta um louvor, chora, porque logicamente é a mensagem da cruz, e come. Amém? Está feito. Só que vocês acham mesmo que no dia anterior à morte dele, que ele está formando homens e mulheres ao modelo dele, vocês acham mesmo que ele estava ensinando somente a partir um pão e comer? Vocês acham que é tão simples assim? Ele está indo para a cruz, ele vai morrer na cruz. Um dia antes ele está na mesa, ele parte o pão, mostra uma cerimônia e diz para a gente, está vendo essa cerimônia? Façam ela igual. Vocês acham que é só isso, irmão? É simples assim? Não. Ele está dizendo, partam-se também em memória de mim pelos outros. Paulo vai confirmar isso, porque Paulo já tinha entendido isso. Paulo aos Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz assim, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Paulo está entendendo, Paulo entendeu e disse, eu rogo a vocês, não tem. Paulo não está dizendo assim, eu rogo a vocês que vocês façam uma cerimônia, ele vai dizer em 1 Coríntios, mas aqui, ele diz, eu rogo a vocês que vocês se sacrifiquem, apresentem o vosso corpo, a vossa vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Isso é um culto racional. Então, Jesus na mesa, Ele ensinou a gente a sacrificar a nossa vida, dizendo para nós: isso aqui é o meu corpo que está sendo partido por vocês, façam isso em memória de mim. A segunda lição que Jesus trouxe numa mesa, Ele deu uma oportunidade, Ele ensinou a gente a incluir pessoas do jeito dele. Lá em Lucas capítulo 14, versículo 12. Lucas 14, vamos ler. Bota aí no projetor, por favor. Lucas 14 e 12. Diz assim: então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar à mesa, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. A segunda lição que Jesus deu numa mesa, Ele ensinou a gente a incluir pessoas na mesa como Ele incluiu. O que Ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que uma mesa onde todos podem comer, ela não é tão boa, não é boa essa mesa. A mesa boa é aquela que aqueles que não podem sentam à mesa, e nós então podemos proporcionar o alimento para aquelas pessoas. Jesus está dizendo isso. Ele está falando da vida da igreja. Ele está ensinando sobre ser igreja aqui. Na primeira lição da cruz, Ele ensina a gente, aponta para nós, para um sacrifício, para nós partir a nossa vida em favor do outro. Na segunda lição, Ele ensina a gente a ser igreja, porque essa palavra aqui, ela é para crente que Jesus está falando. Ele está dizendo que uma mesa, nossa mesa aqui, onde todo mundo tem aqui. Um tem uma palavra, o outro também tem. Um tem um louvor, o outro também tem. Um tem um conselho, o outro também tem. Hoje um precisa de um, ou amanhã o outro precisa. Essa mesa é a igreja. A igreja que vive para si. A igreja como fim. A igreja como objetivo em si mesma. A igreja que senta e está todo mundo abastado de bênção. É a igreja onde todo mundo está abençoado. Todo mundo tem alimento, todo mundo sabe recorrer a Deus, todo mundo pode buscar o Senhor, e aí todos esses se juntam para comer. Essa é a mesa onde todo mundo pode oferecer para o outro. É o que ele fala: quando você fizer uma mesa, um banquete, e você convida seus amigos, parentes e vizinhos ricos, eles também poderiam te dar aquele alimento ali. É a igreja como fim, e fim em si mesma. Então qual é o objetivo da igreja? Sentar e comer com os irmãos, sentar e comer com os crentes. Qual é o objetivo da igreja? Fazer culto com os irmãos, amém, irmão? Fazer culto com os crentes, glória a Deus. E aqui quando a gente se junta aqui, como Paulo falou, um tem salmo, o outro tem cântico, amém, irmão? Um tem feijoada, o outro tem costela, o outro tem churrasco, o outro tem um bolo, todo mundo tem. Isso é a reunião da igreja, mas Ele está orientando a gente a entender a igreja como meio e instrumento de Deus. Então Ele diz assim: quando vocês forem fazer um banquete, não convida quem já tem um banquete na sua casa, convida o pobre, convida o necessitado, convida os aleijados, os mancos, os cegos, convida os indesejados. Quem quer, irmão, ter na sua mesa o pobre? Quem quer ter na sua mesa o aleijado, o manco e o cego?
Quem vai preferir ter o manco, o cego, o aleijado e o pobre do que aquele que é parente, familiar e rico na sua mesa? Quem vai preferir? Quem prefere? Jesus está ensinando a gente, a palavra de Deus está ensinando a gente como ser igreja. Só que essa mesa que Ele nos orienta a fazer é uma mesa indesejada. É uma mesa difícil. É uma mesa dos diferentes. E sinceramente, nós não queremos os diferentes na nossa mesa. Nós queremos os iguais. Nós queremos a mesa, quem pode nos dar algo. Nós queremos a nossa mesa, alguém que um dia pode também nos dar um almoço ou uma janta igual. Nós não queremos o diferente na nossa mesa. O pobre aqui, aleijado, manco e cego, não é fisicamente apenas. É aquele que nós repudiamos. É aquele que nós não gostamos. É aqueles que são desprezados. É aquele. Então, Jesus está nos incentivando, igreja do Senhor Jesus, a fazer mesas como essa aqui, mas não para nós. Uma mesa para aqueles que são indesejados. Jesus está fazendo e mostrando para nós o maior instrumento de inclusão que pode ser feito. Aliás, o maior instrumento de inclusão que pôde existir foi um Deus que estava na mesa dos deuses, sentado entre os deuses, soberano entre os deuses, descer na terra e comer com prostituta, ladrão, salteador, 18, sentar com gente esquisita como Pedro. O maior exemplo de inclusão é o de Jesus, que veio do céu, largou as mesas, deixou as mesas do céu e veio sentar na mesa de gente pobre, humilde e simples como a gente. Que veio sentar na mesa de um homem traidor, de um ladrão, de um salteador. Veio sentar em mesas como essa, e se Ele fez isso, então Ele deixou para nós a mesma orientação, para que a gente também prepare mesas, para sentar esse tipo de gente. Ou você só prepara a mesa, ou só se senta à mesa com quem é bom. Nós vivemos um tempo assim. Nós vivemos um tempo assim. Eu vou falar um pouco aqui antes de ir para o terceiro. Nós vivemos um tempo assim, escute bem. Nós vivemos um tempo onde a nossa preocupação é receber e não dar. Todas as pessoas, elas procuram Deus para receber alguma coisa. As igrejas estão cheias de pessoas que querem receber. Então, ela vai na mesa de alguém que pode dar algo para ela, quando ela também tem para dar. Então a gente fica assim, vira um fenômeno, já falei isso esses dias, vira um fenômeno. A pessoa, ela está, estou falando espiritualmente, amém, gente? A pessoa está na sua casa, ela se alimenta de, hoje eu vou ouvir tal palavra, hoje eu quero me alegrar, então eu vou ouvir louvor de alegria, e vou ouvir a palavra do fulano, porque o fulano prega uma palavra que dá alegria. Agora eu vou me alimentar disso aqui. Agora eu vou me alimentar da palavra de alguém que exorta. Não, agora eu vou ouvir a palavra de alguém que fala para casal. Não, amanhã eu vou ouvir a palavra do fulano. E aí eu pergunto assim, para quem está ouvindo, palavra para casal, palavra para solteiro, palavra que é forte, palavra leve, é David Leonardo, é Paulo Júnior, é louvor, é o, como é que é o nome? É o, sei lá, Gabriela Rocha, glória a Deus, se alimenta, e se alimenta, e se alimenta, e se alimenta. A pergunta que eu faço é: você está alimentando quem? Porque você é um daqueles que Jesus está falando. Você é um irmão, um parente, um vizinho rico. Ou você não é rico? Você não é rico, irmão, cheio de Deus, com a presença de Deus na sua vida. Você não é rico, irmão? Eu sou rico, pô, eu sou rico. Eu falo com Deus a hora que eu quero. Então esse rico, esse parente, é a gente. Então o que ele está dizendo que
Não fiquem só na mesa do parente, do irmão, do familiar, que todo mundo tem para oferecer. Vai onde ninguém tem nada e dá alguma coisa. Preparem mesas como essas. Então a gente fica se alimentando de louvor, de palavra, de louvor, de palavra, de louvor, de palavra. Aí a gente chega às vezes num culto como esse aqui, irmão. Ou na quinta, ou no sábado, ou em qualquer outro lugar. E a gente senta, Wesley, e aí vai ouvir a palavra. Glória a Deus. Aí o irmão lá se preparou, orou, jejuou, leu a palavra, deu o seu tudo, chegou aqui e pregou uma palavra, irmão, que o sedento, o pobre, aleluia, o pobre, o aleijado, o manco e o cego, ele come aquilo, meu Deus, coisa boa a palavra. Aquele que vem sedento do mundo, com uma vida cheia de complicações, com uma vida cheia de dificuldade, talvez com um casamento destruído, talvez trancado num quarto em depressão, ele entra aqui e ouve uma palavra de um homem de Deus, e ele diz, coisa boa, coisa boa, e o parente, o irmão e o vizinho rico está dizendo assim, ontem mesmo, meio-dia eu comi algo melhor do que isso aí, a palavra não estava boa, palavra não estava boa, é a diferença, a palavra não estava boa, o irmão falou demais, ele não disse tal coisa, ele disse isso, ele disse aquilo, porque irmão, está enfarado, já está enfarado, quer fazer um teste, procura uma mesa, 2 mesas, do pobre, do aleijado, do manco e do cego, e só você com rango, irmão, só você com boia, pega, não precisa de todos não, pega só 2, pega só o manco e o aleijado, não precisa o resto não, precisa nada, só os 2, só pega o manco e o aleijado, bota os 2 na tua frente e dá de comer para eles, porque Jesus é vida, Jesus é alegria, Jesus é esperança, Jesus é paz, Jesus é eternidade, Jesus mudou minha vida, porque eu era assim, e agora eu sou desse jeito, porque quando eu estou triste, Jesus me alegra, porque quando eu estou chorando, Jesus enxuga as minhas lágrimas, e aí o pobre, o manco e o cego estão já cheios de Deus, se alimentando daquilo, e aí depois que você faz isso, irmão, você está com fome de novo. Aí você vem num culto, alguém canta um louvor e diz, glória a Deus, coisa boa, eu me sinto vazio, sabe por quê? Porque esvaziou. O que o Senhor está dizendo é que não funciona uma vida em volta de mesa de irmão e de vizinho, e não funciona. Para nós não funciona, porque o chamado de Deus não é esse. O chamado de Deus para nós é ir até esses necessitados. Então ele está falando assim, não faça um banquete para o irmão, para o parente, para o vizinho rico. Faça para o pobre, para o necessitado, faça para ele. O mar morto é morto, sabe por quê, irmão? Porque não deságua em lugar nenhum. Café, pega o café, chimarrão. Pega a erva do chimarrão, quando é que ela é boa? Quando é que ela fica boa? Quando tu pega ela, bota na cuia, enche de água, toma o teu mate e bota fora, lá vem a outra. Pega o saquinho bonitinho da erva mais cara que tu tiver, guarda na tua casa e daqui a 1 ano vê como é que está. O que nós recebemos é para dar, o que nós recebemos não é para nós. Se nós recebermos e não dermos, a gente estraga, irmão, azeda. Daqui a pouco vai estar tu azedo. Quer o segredo? Quer saber o segredo de não azedar como crente? Quer saber? Quer saber o segredo de não azedar enquanto ser humano? Flui. Dá a palavra para alguém, ouviu a palavra hoje? Já anota, chega amanhã e já fala, olha, eu ouvi lá, o pastor falou tal coisa. Porque vocês são os pobres, agora vocês vão sentar e vão me ouvir. Eu vou pregar para vocês. Porque eu aprendi isso, porque eu ouvi aquilo. E vai falando, Domingo que vem, ou no outro culto qualquer, sabe como você está? Sabe como é que você vai estar? Ansioso por mais, porque tem para quem entregar. Então eu leio a palavra, eu me encho da palavra para quê, irmão? Para mim não, é para entregar para o outro. Então começa a fazer sentido ouvir a palavra, porque agora eu ouvi, entendi, assimilei e entreguei para alguém, agora eu quero mais.
Esse é o fluxo da fome, esse é o fluxo da sede de Deus. Você quer ter fome de Deus? Então você tem que entregar Deus para alguém, senão você não tem fome dele. Se você não entrega a Deus, se você não deságua de Jesus de dentro de você para alguém, se você não fizer isso, se você não desaguar de Jesus para alguém, se você não desaguar de Deus para alguém, você vai criar uma sensação de estafa, está cheio, mas é um cheio não duradouro, porque logo logo azeda. E é por isso que no meio de nós, às vezes, há pessoas que não conseguem se manter no Senhor. Quer se manter no Senhor? Então encontra uma mesa onde tem um pobre, um aleijado, um manco e um cego, e entrega do que Deus deu para você, para eles. Você vai descobrir o segredo de se manter vivo na fé. Vai ser um rio fluindo. Você vai estar sempre com fome de Deus. Coisa mais linda, escuta, coisa mais linda é quando nós ouvimos uma palavra e aquela palavra sacia a nossa sede. Você lembra como era, não? Você lembra quando você se converteu e deu os primeiros passos na fé? Você lembra de como eram as palavras que você ouvia? Você lembra dos primeiros cultos? Você lembra das primeiras orações? Você lembra quando você não tinha nada? Quando você estava mal, estava triste, vazio, cheio de angústia, cheio de ferida na alma, casamento destruído talvez, a mente cheia de coisa ruim, passando por uma depressão, uma síndrome do pânico, ou qualquer outra coisa, trancado num quarto. Lembra a vez que você ouviu a palavra e aquela palavra entrou em você? Lembra disso? Qual era a sensação? Como foi que você sentiu? Lembra do primeiro culto? Lembra da primeira vez que Deus tocou você? Então como é que é agora? Faz 39 anos que eu vivo aqui dentro da igreja, irmão. 39 anos. Dentro da igreja, tem que tirar os dois pés para dentro, sempre. Culto, evangelismo, rua, louvor. 39 anos, desde que eu nasci. Eu acho que eu não nasci na igreja porque, não sei, se organizaram para me levar para o hospital. Se eu não tinha nascido dentro da igreja. 39 anos. 5 anos de idade, eu estava entregando folheto lá na Piratini junto com meu pai, entregando folheto na rua. Sabe onde é que eu estou agora? Fazendo a mesma coisa. Sabe o que eu sinto? É uma fome direto, todo dia, uma fome. A fome de Deus. Eu quero mais de Deus. Eu não quero, escuta, irmão, meu Deus, mas eu não quero mais de Deus para me encher de Deus. Coisa horrível, um crente cheio de Deus. Para que tu quer mais? Para que tu quer mais de Deus? Para que tu quer? Eu vou falar Santa Ceia, eu vou falar tudo que Deus mandar hoje aqui. Eu vou falar, irmão, você quer o que mais de Deus, irmão? Para botar na prateleira, para bonitinho, botar na prateleira, ficar bonitinho. Isso aí é do diabo, irmão. Tudo que é do diabo é para se mostrar. O que é de Deus é para usar, irmão. O que é de Deus, Deus usa. Deus não poupou nem o filho dele. Ele pegou o filho dele, usou o filho dele, foi até para a cruz, morreu crucificado. Filho dele. Deus usa tudo que vem para a mão dele. Tudo que cai na mão de Deus, Deus reparte e dá para alguém. Assim é o jeito de Deus fazer as coisas. Então, para que você quer mais de Deus? Como que você vai ter mais de Deus se você não entrega para alguém? O segredo de ter mais de Deus e mais fome de Deus é entregar o que você já tem de Deus para alguém. Então Deus vai encher você, e quanto mais, igual o azeite da viúva lá, lembram? Lembra do azeite da viúva lá? Quanto mais sai azeite, mais azeite vem. Quanto mais sai, mais vem. Quanto mais sai, mais vem. Quanto mais azeite sai, mais enche, irmão. O que acontece com esse crente que vem dia, passa dia? Irmão, eu vou estar com 80 anos numa rua pregando evangelho, irmão, 80 anos. Porque quanto mais sai, mais enche. Quanto mais sai, mais enche. Quanto mais sai, mais entra de Deus em nós. É isso que Jesus estava dizendo. A mesa dele é uma mesa que não tem fim, é fartura. Mas ele convida a gente a sair da mesa onde ele está e ir em outras mesas e entregar o que ele deu para nós. Agora isso só é possível fazer
através do Espírito Santo. Só quem faz isso é o Espírito Santo. Se não for Ele, não acontece. Eu sou obrigado, antes de seguir, eu não ia dizer isso, mas eu vou dizer. Eu preciso dizer isso antes de seguir. Só o Espírito Santo consegue fazer alguém receber na sua mesa alguém diferente e que não merece ou que não lhe faz bem. Só o Espírito Santo faz a gente doar sem interesse, dar sem querer nada em troca. Só o Espírito Santo consegue mover uma igreja como instrumento de meio e não fim. A igreja é meio e não fim. Aqui não é o céu. Aqui não é o céu. Quando você se torna um cristão, você não chegou no céu. Você chegou no meio. E agora, sendo o meio, você é um meio para um fim. E qual é o fim? Que todos se salvem. Quem consegue fazer isso e mover a igreja nesse sentido? Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo consegue mover a igreja do seu local de fim e entender que não é fim e ser usada como meio para que outros conheçam o Senhor. Só o Espírito Santo faz isso. Então, quando você olha para a igreja, uma igreja que somente tem mesa de iguais, uma igreja que somente tem mesa de iguais, ela é um clube. E o Espírito Santo provavelmente não está lá. O Espírito Santo estará em uma igreja que serve mesas para pobres, aleijados, mancos e cegos. É duro? É duro, mas é a verdade. A igreja é de quem, irmão? É de Jesus? Então, onde Jesus passou mais tempo? Em mesas de iguais ou em mesas de pobres? Onde Jesus passou o tempo dele? Onde Jesus andava? Em mesa de iguais ou em mesa dos pobres? A igreja tem que acordar de uma vez por todas. A igreja tem que acordar de uma vez por todas e descobrir que quando ela é uma mesa só de iguais, e ela não se importa em ser mesa para o pobre, então ela tem que parar, como diz o João Batista e o Senhor Jesus, a carta ao Apocalipse, para a igreja que estava em Éfeso: tu deixou o primeiro amor, lembra da onde caíste, te arrepende, senão eu vou tirar de ti o teu castiçal, a tua condição de igreja. O Espírito Santo é nitidamente visto na igreja que serve mesa para pobre, para aleijado, manco e cego. É aquela que diz: venham todos. Eu acho interessante às vezes, para seguir, eu acho interessante às vezes, muitas vezes, quando olharam para o caminho e olham às vezes, e quantas vezes olharam e vão continuar olhando, dizendo que no caminho era um lugar onde qualquer um podia ser o que quisesse, fazer o que quisesse, que a gente recebia qualquer um. Então eu quero avisar que a gente continua recebendo qualquer um, porque aqui tem mesa para o pobre, aleijado, para o manco e para o cego. E se não tem aqui o suficiente, a gente vai para a rua fazer mesa para lá, para quem está precisando, porque é isso que define a vida e a existência da igreja, quando ela faz esse tipo de mesa. Então Jesus ensinou, o segundo ensinamento na mesa, Ele ensinou a gente a incluir. Eu preciso falar mais uma coisa. Incluir da perspectiva de fé, de que aqueles pobres são irmãos, que aqueles doentes, pecadores são irmãos. Escuta, para eu encerrar aqui essa parte, ô César, me deixa, só essa parte aí. O César fica me olhando quando eu falo que vou encerrar. Quem é que tem que ter fé, irmão? Quem é que tem que ter fé? A gente que vive na casa do Pai ou aquele que está lá fora?
Quem é que tem que ter fé? Nós, para crer em fé, que esses são irmãos? Ou eles têm que ter fé para se tornar irmãos? De onde se espera mais fé? Dos filhos ou daqueles que estão distantes? Quando a gente prepara uma mesa para o pecador, para o que não quer o Senhor, para o aleijado, coxo, como a palavra fala, para o cego, quando nós preparamos uma mesa para eles, nós não preparamos uma mesa para que eles tenham fé, nós preparamos uma mesa na fé de que eles, mesmo não parecendo, eles já são irmãos. Você consegue ver o seu colega de trabalho irmão, irmão? Você tem fé, você tem fé para enxergar o seu colega de trabalho irmão? Você tem fé para enxergar sua mãe, seu pai, seu tio que não conhece o Senhor irmão? Ou você espera que eles tenham fé? Você tem fé para olhar para as pessoas que não sentam nessa mesa aqui? Para as pessoas que não querem sentar nessa mesa? Para as pessoas que não têm condição, às vezes até emocional, não se sentem em condições de sentar na nossa mesa aqui? Você tem fé para crer que ela já é irmã agora lá, ela só não sabe. Nós vivemos uma vida inteira esperando que as pessoas tivessem fé, quando na verdade é a gente que precisa ter fé para saber que aquele é nosso irmão, já é irmão, tu não sabe, mas eu vejo pela fé que tu é meu irmão. Mas eu tenho uma vida toda torta, não importa, tu já é irmão, tu só não sabe. Se você criar fé para crer que essas pessoas já são irmão antes de entrar aqui, então você vai ter uma experiência maravilhosa. Quando você parar de cobrar fé de quem nem sabe quem é Deus, não sabe nem quem é Jesus, e você quer que ele tenha fé para se tornar teu irmão, e um dia tu chamar ele de irmão e de irmã, tu está esperando fé dele, quando na verdade a ardente expectativa da criação, anseia, é pela manifestação dos filhos de Deus, não deles. Quem se manifesta? Eles em fé ou você em fé? É eles que se manifestam em fé para crer em Jesus, ou você que se manifesta em fé para crer que eles, mesmo não entendendo, já são filhos de Deus? E aí, como são irmãos, ô Kelly? Como são irmãos, ô Bruno, notem, mesmo sendo pobres, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo sem condições, mesmo sendo indesejados, tu faz uma mesa para eles, mas não faz uma mesa para pobres, tu faz uma mesa para irmãos, porque eles não têm fé para isso, mas tu tem. Então tu não prepara uma mesa para que talvez eles creiam em Deus e tenham fé, tu prepara uma mesa em fé para os irmãos, que só não sabem ainda que são, mas o Pai já os chamou pelo nome, e é por isso que você coloca eles na mesa e trata como irmãos. A gente tem que tratar esses como irmãos e fazer banquete para eles. Então você vai experimentar um avivamento na sua vida. Muda a ótica a partir de hoje, muda a perspectiva a partir de hoje. Olha para seu familiar como um irmão. É lógico que você está orando há 20 anos pelo seu familiar, é lógico, vai continuar orando mais 5, mais 10. É lógico que você vai continuar orando pelo seu familiar, porque você está orando por ele na expectativa de que ele tenha um encontro com Deus, tenha fé, se converta e venha bonitinho para cá, já igual já, porque na nossa mesa não pode caber o desigual, na nossa mesa não pode o desigual. Na nossa mesa não pode o pobre. Então ele primeiro se converte lá, depois ele vem para a minha mesa. Amém ou não amém, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Vocês estão entendendo? Não faz sentido para vocês, não? Eu estou falando muito rápido hoje, eu acho. Faz sentido para vocês? Então eu vou explicar melhor. Eu não vi muita cabeça fazendo sim. Eu vou explicar de novo. Me suporta. Você está orando por quem? Pelo seu familiar, pelo seu colega de trabalho. Aí você está orando pelo colega de trabalho para que ele creia no Senhor. Você está orando na expectativa de que um dia ele creia em Deus e se torne um irmão. E aí venha para a tua mesa, já como um irmão, não como um pobre, não como um aleijado e não como um cego. O que a palavra está dizendo é que você não tem que ficar orando
Como se Deus não quisesse converter o cara. Meu Deus do céu. Deus, salva meu irmão. Deus, dá fé no meu irmão. Deus, transforma a vida do meu irmão. Aí Deus está falando assim. Aí Deus fala assim: deixa eu ver quem é teu irmão. Vamos ver quem é o teu irmão. Não, isso é difícil, viu? Dá mais uma orada aí. Bota uns 2 jejum aí, porque lá é pesado, hein? Vai ter que orar mais. Eu até quero trazer o teu irmão, mas é que ele é muito louco. Dá mais uma orada aí. Eu não consigo assim ainda. E a gente ora, e parece que Deus está fazendo birra com nós. Birra, não quero, ora mais. Vai na oração das 5 da manhã, e daí se tu for lá, eu vou. Vocês acham que Deus não quer converter e encontrar teu familiar, teu irmão, teu parente, teu tio, tua tia, teu colega de trabalho? Vocês acham que Deus não quer? Vocês acham que Deus não quer? Deus quer. A pergunta é: tu quer? A pergunta que se faz é: tu quer que ele... Tu quer? Tu crê que ele já é irmão? Tu crê? Eu não oro mais por Alvorada, sabia não? Nunca mais orei por Alvorada. Não. Vou orar para quê? Como se Deus não quisesse. Deus quer. Então eu vou ficar orando para quê? Se eu já sei que Ele quer. Eu já sei que Ele quer. Eu sei que Ele quer. Ele me deu o poder. Ele já me deixou o Espírito Santo e só mandou eu ir. Então o que eu faço? Em vez de ficar orando, eu vou pregando, caminhão para a rua, evangelizando, falando de Deus, povoando a cidade. Pronto. Porque eu já creio que a cidade de Alvorada é uma cidade cheia do Espírito Santo. Já é, eu já vi, já enxerguei, eu já vejo. Então em fé eu trato Alvorada como uma cidade cheia de Deus. Eu já considero ela cheia de Deus, porque eu não preciso, Alvorada não precisa de fé. Eu preciso de fé para crer nisso, e basta, é o suficiente. Então ao invés de você ficar orando, quem sabe você não prepara uma mesa, bota o teu familiar na mesa e trata ele como irmão. Você já fez Fala de familiar. Não sei porque eu estou falando de familiar não, mas é Deus, tá? Você já preparou um almoço na sua casa, trouxe o seu familiar e orou por ele? Você já abriu a Bíblia para o seu colega de trabalho? Ou você, quando vai para lá, senta na mesa dele e come na mesa de iguais? Você já chamou ele para a mesa? Eu preparei um banquete para ti. Aí ele senta na mesa, ele come um pão, um churrasco, alguma coisa qualquer, e você fala da palavra, do quanto ele é importante, e do quanto você crê que ele é um filho de Deus, é teu irmão já. Já fez isso? Não. Então quem sabe você não troca de ficar orando, achando que Deus está de birra com você, e começa a preparar a mesa para eles. Porque o dia que você fizer isso, você vai experimentar que Deus queria. É só você que não estava agindo, porque já foi liberada a palavra sobre você e sobre a vida dele. Amém ou não amém? Para encerrar, a mesa é um símbolo de sacrifício contínuo. 1 Coríntios 12, 27 diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Observe, segura aí, segura um pouquinho, só o teclado aí. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo.
Jesus nunca sentou na mesa para compartilhar. Aliás, para comer. Jesus nunca sentou na mesa para comer. Ele sempre sentou para compartilhar. Se você é corpo de Cristo, então você precisa entender que Cristo não é preocupado com o que vai comer. Cristo é ocupado em servir e compartilhar. Preocupação não combina com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo só ficou ansioso quando sabia que ia morrer. Ficou aflito quando chegou perto da morte. Fora isso, ele nunca esteve aflito ou preocupado, porque o corpo de Cristo não se preocupa com o que vai comer. O corpo de Cristo se ocupa com o que vai servir e com o que vai compartilhar. Então lá vai o corpo de Cristo. Lá vai o corpo de Cristo. Compartilhe uma palavra, compartilhe um tempo, pega do seu tempo, pega um pedaço e dá para alguém sem ganhar nada em troca. Então o corpo de Cristo pega parte de si e dá para o outro. Então o corpo de Cristo, ele vai fazendo assim, ele vai servindo. Depois que ele entende, ele vai servindo, ele vai servindo. E o Espírito Santo começa a fazer nascer dentro dele e se tornar pleno nele o Cristo que habita nele. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque quando nós nos descobrimos corpo de Cristo, a gente está engatinhando, tem coisas que a gente ainda não entende, mas a gente começa a se entender parte do corpo de Cristo. E aí, como eu sou parte do corpo de Cristo agora, eu já começo a me preocupar em compartilhar uma palavra, compartilhar um convite para ir na igreja, compartilhar um louvor, compartilhar uma mensagem. E quanto mais Jesus vai nascendo em nós, porque a palavra diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Assim é a vida daquele que crê em Deus. Ou seja, ele crê em Jesus e Jesus nasce um pouquinho dentro dele, e aí ele vai alimentando aquilo e vai crescendo Jesus dentro dele, e Jesus vai tomando conta da vida dele, até que um dia, um belo dia, isso é legal, eu descobri esses dias isso aí. Aleluia. Até o dia que ele descobre que tem mais de Jesus dentro dele do que ele mesmo. Jesus cresceu muito, muito, cresceu tanto, ele compartilhou tanto, ele dividiu tanto, que Jesus agora encheu ele. Agora ele já tem dificuldade de se enxergar igual. Ele não é mais a mesma pessoa. Ela não é mais a mesma pessoa. Por quê? Porque Jesus começou a tomar conta dela, e agora ela começa a ser plenamente cheia de Jesus, até que chega o dia, que você não serve mais nada para ninguém. É bom demais, é bom demais. Ô Tiago, é bom demais. Até o dia, Adenir, que tu não serve mais nada para ninguém. Tu é a refeição. E agora tu pode falar como Jesus: quem tem sede, vem a mim e beba, porque agora a água que sai de mim é pura, não tem mais nada de mim aqui. O que sai de mim é dele, o que eu penso é dele. Eu já não vivo mais, eu fui crucificado com Cristo, e a vida que eu agora vivo, eu vivo nele. Não tem mais autodefesa, não tem mais ofensa, não me ofendo mais com nada, porque eu já estou na cruz, eu já morri, eu fui crucificado com Cristo. Ninguém me ofende, ninguém me fere, ninguém me machuca. Agora eu sou oferecido aos meus irmãos. Agora pode vir com segurança, pode vir com segurança, irmão. Tudo que está em mim é de Deus, então o que eu falar, pode deixar alimentar, porque vai te fazer bem. Agora tudo que eu entregar, tudo que eu fluir, pode beber em paz, porque agora flui de mim ele. Agora eu sou o sacrifício. Agora eu entendi. Aleluia, aleluia. Agora eu entendi. Esse é o meu corpo, que é partido por vocês.
Então todas as vezes que alguém chega na estatura da varonilidade de Cristo, então ele pode dizer o que Jesus disse: não é tão simples como você pensava, não é tão fácil como você pensava, não é comer o pão, isso é uma parte, isso é um símbolo, a outra parte está quando você pode dizer assim: esse é o meu corpo, essa é a minha vida, e ela é partida por vocês. Então todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estão glorificando o Senhor. Amém, gente? Amém? Então nós entenderemos de uma vez por todas o que é se aproximar de Deus. Falei isso com alguém essa semana, lembrei, e por isso que eu vou compartilhar agora. O que é se aproximar de Jesus? O que é se aproximar de Deus? Se aproximar de Deus, para nós, Letícia, sempre foi atrelado ao tempo, Felipe, e o espaço. Ou seja, eu estou longe de Deus e eu começo a orar, Guedes, eu começo a jejuar, eu começo a ouvir só louvor, eu vou me aproximando dele, e quanto mais eu me aproximo dele, mais ele pode me abençoar, mais ele pode me dar de comer. Então, eu que estou longe, oro bastante para me aproximar dele, na expectativa de que eu sente na mesa dele e coma. É a expectativa de um sedento, de um faminto, que está longe da mesa e se aproxima da mesa de Deus, na expectativa de comer. Isso não é. A palavra fala que o aproximar de Deus é na estatura. Por isso que fala que a gente tem que atingir a estatura da varonilidade de Cristo. Por isso que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai até ser dia perfeito. É na proximidade. Então, quanto mais eu vou morrendo, mais eu vou sendo parecido com Jesus. Então eu vou me aproximando de Jesus. Eu vou me aproximando de quem Ele é. E quanto mais eu me aproximo de quem Ele é, mais eu posso ir para longe dEle. Porque agora eu vou para longe dEle, dando de comer para todo mundo. Segura aí, irmão, bota só o teclado aí, irmão. Calma, eu já vou parar. Eu já vou parar. O que foi que Jesus, Marcos, disse na cruz para o pai dele? Pai, por que me desamparaste? Jesus estava tão no nível, estava tão próximo de Deus, de quem Deus é. Jesus estava tão próximo de quem Deus é, que ele conseguiu ir tão longe de Deus, alimentando tanta gente, que lá no final ele olhou para trás e não via mais o pai dele. Cadê o meu pai? Ele foi longe, tão longe, ao ponto de não ver mais o pai dele. Mas o que ele estava fazendo? Estava fazendo as obras do pai dele. Sabe o que Deus quer para você? Que você se aproxime tanto de Deus, que você se aproxime tanto de quem Jesus é, que você não precisa estar aqui no culto. Você vem aqui para ter comunhão com os irmãos, mas você vai lá no trabalho, e lá no trabalho você não está longe de Deus, você está perto de quem Deus é. Você pode entrar no inferno, e lá no inferno nada te oprime, porque você pode estar até longe de distância, mas não de estatura. Então você está lá manifestando quem Jesus é. O chamado de Deus para nós, Patrícia, o chamado definitivamente de Deus para nós, é a gente parar de andar atrás do que comer, e entender que na mesa dele a gente é cheio de quem Ele é. Então a gente não se preocupa mais com o que comer, a gente se ocupa em servir e compartilhar, até que a gente mesmo se entregue a nós mesmos.
para quem precisa. Amém ou não amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Nós vamos servir a ceia. Quero chamar aqui Felipe, os dois Filipes, Wagner, Bruno, Raquel, Isaías, Carol, pastor César, pastora Carla, pastor Everson, pastora Valeriane, Rodrigo e Karina. Enquanto eles chegam aqui, eu quero orar com você. Eu quero orar com essa igreja. Nós somos a resposta. Nós já somos a resposta. Não há expectativa em nós. Nós já somos a resposta. É o Cristo em nós que é a esperança da glória. Você está orando, pedindo respostas que já estão com você. A esperança que você procura, ela vai acontecer quando você entender que você pode fazer ela no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está chamando pessoas aqui hoje que queiram, que quando cantam esse louvor, elas dão sentido. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e por alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e por alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Quero perguntar: quem é que está aqui, que quando canta isso, faz sentido para você? O que você perdeu por ele até hoje? Qual foi a mesa que você encheu de pobre e fluiu para eles? Qual foi? Hein? Apaga a luz para mim, por favor, irmão. Apaga a luz, por favor. Quem aqui encheu uma mesa e alimentou pessoas tão necessitadas de Deus? Quando foi que você construiu uma memória que você pode agora, quando fala essa palavra, essa é muito poderosa, você sente? Qual foi a mesa que você encheu no último ano? Qual foi o pobre que você alimentou? Sabe por que as pessoas não ganham outras para Jesus? Sabe por quê? Porque ficam na expectativa de que se elas virem na igreja vão crer e vão se converter. Isso tudo vai mudar quando você entender que
você tem que fazer uma mesa para eles. Perde tempo com eles. Não é perder a palavra, mas perde a vida por ele. Quando você canta isso que vem na sua memória, deixa eu falar para você, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou maior do que ninguém, eu não sou nada, mas quando eu canto isso, eu tenho que me controlar, porque você não sabe, talvez muitos aqui não saibam o que eu já perdi. Você não sabe quantas noites eu sofri, quanta dor eu sofri. Você talvez não saiba o que é sentir o seu corpo fragilizado. Ter às vezes percepção de que você não vai viver todos os anos da sua vida, não vai conseguir. Porque o corpo sente as dores. Talvez você não sabe o que é entrar numa casa de pobres, que mesmo sendo ricos, mesmo tendo as coisas na sua vida, mas são pobres. E aí você chega, aleluia, uma palavra tão simples, um conselho tão simples, aleluia, uma palavra que muitos diriam assim: ah, pastor, sai daí, essa palavrinha aí, pastor, essa aguinha com açúcar aí, pastor. Tu chegar na casa de um necessitado, de um pobre, e tu perceber que aquela palavrinha enche tanto eles de vida. É Ele, isso aí, esse é o dom? Amém. Então sim, eu vou dar minha vida por isso. Eu vou gastar toda a minha vida nisso, porque eu não tenho mais vida. A minha vida é dele. Que minha vida, irmão? Que minha vida? Se eu era para ir para o inferno, se eu era para ser um ninguém, se o meu destino era o inferno, era a morte, que vida que eu tenho? Se essa vida que eu tenho, eu só tenho ela porque Ele morreu na cruz por mim, que vida que eu tenho? Que eu? A vida que eu vivo agora não é minha, é dele. Ai de mim, receber a vida dele e não dar pelo outro, não tem como. Então eu posso cantar: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Quem é que está aqui, que dá vida, que já deu bastante a vida e que já cansou, está cansado? Vem aqui na frente, eu quero orar com você. Eu quero orar com você que está cansado, sobrecarregado de gastar a sua vida. Vem na frente, eu quero orar com você. Dono dos meus dias, canta. É Ele. Isso, vem aqui mais. Com alegria, todos os meus dias. É Ele, por
E vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Deixa eu orar por você. Nós temos que participar da ceia hoje. Bote a mão no seu coração. Os que estão aqui, eu quero que algum obreiro que estiver aqui, obreira, ore por esses queridos irmãos, abraça eles aqui. Quero que vocês abracem eles, orem por eles. Bote a mão no seu coração. Feche teus olhos. Deus, aqui estão os teus filhos. Aqui estão aqueles que o Senhor quer encher. Já encheu. Alguns já estão cheios. Leva eles, Senhor, para a mesa do necessitado, do pobre. Faça eles sentarem lá e alimentar aquele povo. Faça com que pais alimentem seus filhos com a presença do Senhor. Faça com que eles fluam do que é teu para a vida dos seus familiares, dos seus amigos. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui que te amam tanto, mas talvez nunca tinham enxergado isso dessa forma. Talvez nunca tinham enxergado isso, e hoje estão pensando quanto tempo perderam sem preparar uma mesa para pessoas que eles amavam tanto. Talvez tem pessoas aqui, Senhor, que depois de ouvir essa palavra, estão desejosos por ser esse que alimenta. Talvez, Senhor, alguns aqui que acordaram para isso hoje, não tinham entendido por fé isso até hoje, mas a partir de hoje entenderam que uma vida vivida para si mesmo não presta. Entenderam que uma vida de receber não vale, que só vale quando a gente entrega, quando a gente alimenta. E que hoje tomaram uma decisão, Senhor, de ser não mais aqueles que querem comer, mas aqueles que querem repartir, que querem se tornar aqueles que alimentam e não aqueles que têm fome. Em nome de Jesus, Senhor, enche esse lugar hoje da tua presença. Enche da tua presença, da presença de Jesus, e que o amor de Jesus invada os corações e queira também entregar a vida pelos outros, para a glória do teu nome, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. E vai valer a pena, e vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo, sim. Vai valer a pena, e vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer, e vai valer a pena mesmo, sim. Quando esse dia, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo, sim. Senhor, valeu, valeu, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo, sim. Pode acender a luz. Então agora, entendendo exatamente o que significa a Santa Ceia, peguem o pão
Peguem o cálice, leve a eles, por favor. É uma parte do símbolo. Essa é uma parte do símbolo. A outra parte é quando a gente pode olhar e dizer: está partido. Quando você pegar o seu pão, quando você for compartilhar com alguém, eu quero que você compartilhe com alguém na fé de que você está ensaiando em fé o que Jesus disse. Pega, isso é o meu corpo que é partido por você. Você vai pegar o seu pão e a pessoa que você vai compartilhar, você vai dizer para ela: isso aqui é o meu corpo que é partido por você. Pastor, mas eu ainda não estou pronto para isso. Paulo disse: não que eu já tenha chegado lá, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu vou chegar lá. É um alvo para nós, é um alvo para mim, é um alvo para você. Um dia a gente vai chegar lá, pode demorar às vezes um pouquinho, mas um dia a gente vai chegar lá. Você vai dizer: esse aqui é o meu corpo que é partido por você. Conforme você pega o seu pão, seu cálice, você pode se sentar para a gente saber se todos receberam. Ao que se assenta sobre o trono do céu, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga: santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. ao Rei dos Reis. És tudo para mim, E eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. com a criação eu canto, Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, e eu te adorarei. eu te adorarei. Isso, adore o Senhor. Está vestido do arco-íris, Voz de trovão, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único eternamente. santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. ao Rei dos Reis. Enquanto está sendo servido ainda, deixa eu compartilhar uma palavra com você antes de nós participarmos da ceia. Seus familiares, seus vizinhos, seus amigos, suas amigas estão ansiosamente esperando Jesus se manifestar através de você. Escuta,
O que você vai fazer com essa palavra agora? O que você faz com essa palavra? Ignora? Não tem como. Não dá. Como vai ser a mesa que você vai preparar e o banquete para os pobres que estão à sua volta? Ah, pastor, isso é coisa de pastor. Não, isso é coisa de Jesus. E Jesus não está mais em mim do que em vocês, está em vocês também. Como é que vai ser a mesa que o Jesus que está em você vai preparar aí o banquete para os pobres que estão à sua volta? Você vai continuar insistindo para eles ir na igreja? É isso? Você vai continuar incomodando eles para ir na igreja? Ou você vai preparar um banquete e vai ser Jesus para eles? Quando vai ser? Como vai ser? E de que forma vai ser? Pastor, eu não tenho condição. Todos aqueles que dizem aí que não tem condição, eu vou estar lá na porta dando tchau para todo mundo. Aliás, hoje não vai dar porque é ceia e é um fuzuê. Eu vou ficar aqui, ó. Pastor, eu quero, mas eu não tenho condição. Eu vou estar aqui para falar com quem quer e não tem condição. Amém ou não amém? Eu só vou parar até que o último tiver entendido. Eu vou ficar aqui até o final. Pastor, eu tenho muito amigo, amiga que são necessitados de Deus. E eu queria trazer eles na igreja. Não, irmão, para com isso aí, irmão. Faz um banquete para eles. Faz um banquete para eles lá. Não sabe como? Fala comigo que eu te oriento como é que vai fazer. Você vai fazer um banquete para ele lá. E eu tenho certeza que na próxima Santa Ceia nós teremos milagres aqui. Glória a meu Deus. Aleluia, milagres aqui. De gente que vai primeiro comer na mesa lá, para depois vir para essa aqui. Vamos ficar em pé, vamos participar da Santa Ceia. Se alguém não pegou lá atrás, tem alguém que não pegou? Todos pegaram? Se alguém lá atrás, tem alguém que não pegou lá, ó. Quem não pegou, levanta a mão. Lá atrás. Leva correndo lá atrás, lá, por favor. Lá do outro lado também, ó. Lá também tem. Lá atrás e lá. Já vai do ladinho lá. Deus, nós te louvamos, Senhor. Obrigado pelo teu corpo, obrigado pelo teu sangue, Jesus, que foi vertido por nós na cruz e nos deu um lugar à mesa. Agora, nessa noite de Santa Ceia, eu te peço, nos enche do Senhor, ao ponto de que a gente também sirva a mesa, a presença do Senhor, para aqueles que precisam. Nos usa poderosamente, Senhor, que esse pão que vai ser partido agora, nós possamos dizer para o nosso irmão: esse é o meu corpo que é partido por você, eu parto em mim mesmo por você. Ó Deus, nos encha da tua presença, nos encha da vida de Jesus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. É aquele que crê, diga amém. Pode beber o cálice e compartilhe o pão com alguém. Diga para ele: esse é o meu corpo que é partido. Esse é o meu corpo que é partido por você. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a
mostrou um Pai de amor, Jesus Cristo, meu Senhor. Só Tu és digno, só Tu és digno, não há outro, somente Jesus. Só Tu és digno, só Tu és digno.